Existe um fogo que não queima madeira, mas transforma corações. No início do século XX, o mundo estava obcecado com o poder do aço, da eletricidade e dos impérios. Mas em um estábulo abandonado em Los Angeles, um homem improvável provaria que o único poder capaz de mudar a alma humana não vem da terra, mas do céu. Esta é a história de William Seymour, o filho de escravos, que se tornou o profeta de um avivamento global. O homem quieto que, com um olho cego, enxergou o que o mundo inteiro não via: o derramar do Espírito Santo. Em 1870, a Louisiana ainda sentia o gosto amargo da Guerra Civil. As correntes haviam sido quebradas, mas a liberdade ainda era uma promessa, distante, sussurrada nos campos de algodão. Foi nesse mundo de opressão e esperança frágil que nasceu William Joseph Seymour, filho de Simon e Phyllis Seymour, ex-escravos batistas. Sua mãe, uma mulher de fé inabalável, não tinha prata nem ouro para deixar de herança, mas passava as noites em vigília, orando para que seu filho fosse mais do que apenas livre aos olhos dos homens. Ela orava para que ele fosse usado pelas mãos de Deus. Essas orações, feitas no silêncio de uma cabana simples, foram o primeiro alicerce de um ministério que abalaria o mundo. A infância de Seymour foi marcada pela dureza do sul pós-guerra. Ele conheceu a fome, o preconceito e o trabalho exaustivo desde cedo. Não teve o privilégio da educação formal. Enquanto outros meninos aprendiam a ler os clássicos, Seymour aprendia a ler os corações dos homens e a decifrar o silêncio de Deus. Ele cresceu observando a dolorosa contradição de uma sociedade que lia a Bíblia aos domingos e praticava a segregação às segundas. Esse silêncio forçado, essa posição de invisibilidade, não o quebrou. Forjou nele uma humildade profunda e uma fome desesperada por algo real, algo que fosse além da religião hipócrita que o cercava. Na juventude, ele partiu, deixou a Louisiana e viajou pelo meio oeste, de Memphis a St. Louis, de Indianápolis a Cincinnati. Ele não buscava apenas trabalho como garçom ou operário, ele buscava um sentido. Foi em Indianápolis que ele encontrou o movimento de santidade metodista. Ali, ele ouviu pela primeira vez sobre uma experiência de santificação total, uma pureza de coração que ia além do perdão dos pecados. Aquela mensagem acendeu uma faísca em sua alma, mas a aprovação ainda estava por vir. Em Cincinnati, ele contraiu varíola, uma doença devastadora que quase lhe tirou a vida. O vírus marcou seu rosto e o deixou permanentemente cego do olho esquerdo. Mas o que a doença tirou de sua visão física, Deus acrescentou à sua visão espiritual. Naquele leito de dor, Seymour fez um voto. Ele orou: Senhor, se me poupares, se me deixares viver, cada respiração que eu tiver será tua. Ele sobreviveu. E daquele momento em diante, William Seymour, o homem marcado e com um olho, só tornou-se um homem com um propósito singular. Ele começou a pregar como leigo, sua voz calma, mas cheia de uma convicção que desarmava os ouvintes. Ele não tinha a eloquência dos grandes oradores, mas tinha algo que eles não possuíam: uma comunhão forjada no sofrimento. Na virada do século, um burburinho começou no Kansas. Um pregador chamado Charles Fox Parham falava de uma terceira bênção, batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelo falar em outras línguas, assim como no dia de Pentecostes. Quando essa notícia chegou aos ouvidos de Seymour, seu coração ardeu. Era isso que ele buscava. Era a resposta para a fome que o consumia desde a infância. Em 1905, ele soube que Parham havia aberto uma escola bíblica em Houston, Texas. Com o pouco dinheiro que tinha, ele foi. O que ele encontrou em Houston foi a dura realidade da América. As leis de segregação racial, as leis Jim Crow, eram a norma. Parham, embora ensinasse sobre um espírito que não fazia distinções, cedeu à pressão da cultura. William Seymour foi proibido de entrar na sala de aula com os alunos brancos.
mas sua fome era maior que sua humilhação. Parham permitiu que ele se sentasse do lado de fora em uma cadeira no corredor, com a porta entreaberta, para que pudesse ao menos ouvir as lições. Imagine essa cena. O homem que Deus estava preparando para liderar o Pentecostes moderno estava sentado no corredor como um servo. Enquanto os alunos brancos discutiam teologia em conforto, Seymour, no corredor frio, chorava silenciosamente, jejuava e orava. Ele anotava tudo o que ouvia, mas fazia mais do que isso. Ele buscava o doador, não apenas os dons. Ele não se importava com a porta fechada dos homens, pois seu coração estava escancarado para o céu. Naquele corredor, o avivamento não estava sendo ensinado, estava sendo gerado. Seymour aprendeu ali sua lição mais vital. O Espírito Santo não honra o orgulho, a raça ou a posição. Ele honra o coração quebrantado. Seymour nunca falou em línguas em Houston. Ele partiu apenas com a promessa na teologia. Mas Deus já havia plantado seu nome em outro lugar. Uma mulher chamada Neely Terry, de uma pequena congregação de santidade em Los Angeles, visitou Houston e ouviu Seymour pregar. Ela ficou tão impactada com sua humildade e profundidade que, ao voltar para a Califórnia, convenceu sua igreja a convidá-lo para ser pastor. Em 1906, Seymour embarcou no trem. Ele levava uma mala gasta, uma Bíblia e uma convicção inabalável. Ao chegar em Los Angeles, ele foi recebido pela pequena missão liderada por Julia Hutchins. Em seu primeiro sermão, ele pregou com autoridade o que havia aprendido no corredor, que o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas eram uma promessa para a igreja hoje. A reação foi imediata e violenta. A mensagem foi considerada radical demais, perigosa. No domingo seguinte, quando William Seymour chegou à igreja, ele encontrou as portas trancadas. A própria líder que o convidara o havia expulsado. Mais uma vez, rejeitado. Mais uma vez, do lado de fora. Mas a rejeição dos homens é muitas vezes o redirecionamento de Deus. Sem templo, sem salário e sem ter onde ficar, Seymour foi acolhido na casa de Edward e Mattie Lee, na Bonnie Brae Street, número 214. Ali, naquele endereço simples, a história mudaria para sempre. Um pequeno grupo de crentes, negros em sua maioria, começou a se reunir. Eles não tinham nada além de uma fome compartilhada. Por semanas, eles oraram, eles jejuaram. Seymour pregava sobre arrependimento, santidade e a promessa do Espírito. E eles esperavam. Nada acontecia. Por 5 semanas, apenas oração e espera. Alguns poderiam ter desistido, mas Seymour os ensinou a perseverar. Ele dizia: não buscamos uma manifestação, buscamos a Ele. Então, na noite de 9 de abril de 1906, algo mudou. A presença de Deus encheu a pequena sala de estar, de forma quase física. O peso da glória era palpável. Enquanto oravam, Edward Lee, o dono da casa, pediu que Seymour impusesse as mãos sobre ele, embora o próprio Seymour ainda não tivesse tido a experiência. Seymour obedeceu. No instante em que suas mãos tocaram Lee, o homem foi submerso pelo poder de Deus e começou a falar fluentemente em outras línguas. O fogo havia caído. O que aconteceu nos momentos seguintes desafia a descrição. Um por um, os presentes foram tomados pela mesma experiência. Homens e mulheres caíam prostrados, choravam em arrependimento profundo, riam com uma alegria incontida e falavam em línguas que nunca aprenderam. A casa inteira parecia vibrar. O som daquele derramar espiritual foi tão intenso que ecoou pela rua. As pessoas começaram a se aglomerar do lado de fora. A multidão cresceu tanto que, dias depois, a varanda da frente da casa desabou sob o peso das pessoas que tentavam entrar. A notícia explodiu em Los Angeles. Brancos, negros, hispânicos, ricos e pobres vinham de toda a cidade para ver o que estava acontecendo. Alguns vinham para zombar, mas ao se aproximarem, caíam de joelhos na
calçada, convencidos de seus pecados pela presença avassaladora de Deus. A casa na Bonnie Brae Street não podia mais comportar o que Deus estava fazendo. O avivamento precisava de um novo lar. O grupo encontrou um prédio abandonado na rua Azusa, número 312. Não era um templo, era um antigo estábulo de cavalos, que havia sido usado mais recentemente como um depósito de entulho. O telhado tinha buracos, o chão era de terra batida e o cheiro de feno velho ainda estava no ar. Eles limparam o local. Como puderam, fizeram bancos com tábuas velhas e caixotes e usaram 2 caixas de madeira empilhadas como púlpito. Para o mundo, era uma ruína. Para Deus, era o palco perfeito. O que aconteceu na rua Azusa, de 1906 a 1909, é o clímax desta história. Ali, naquele estábulo humilde, o Espírito Santo desceu dia e noite, sem interrupção por 3 anos. As reuniões não tinham programa, não havia instrumentos musicais no início. Apenas o som de vozes cantando hinos espontâneos que ninguém havia ensaiado. Não havia pregador principal. O próprio William Seymour, o líder, passava a maior parte do tempo sentado, atrás de seu púlpito improvisado, com a cabeça baixa, muitas vezes escondida dentro da caixa de madeira superior, orando. Ele não buscava ser visto. Ele buscava que Deus fosse sentido. Pessoas vinham de trem, de navio, de todas as partes dos Estados Unidos e do mundo. E o que elas viam as chocava. Mais do que o falar em línguas, elas viam a unidade. Na América de 1906, a era mais brutal da segregação, o estábulo da rua Azusa era o único lugar no país onde brancos e negros não apenas se sentavam juntos, mas oravam juntos, abraçavam-se em lágrimas e lavavam os pés uns dos outros. A barreira racial, o maior pecado da nação, foi completamente dissolvida na presença de Deus. Como um jornalista da época escreveu, a linha de cor foi lavada no sangue. Ali, mulheres pregavam com autoridade algo inédito. Crianças profetizavam. Homens de negócios ricos se ajoelhavam ao lado de lavadeiras pobres. A imprensa secular, como o Los Angeles Times, zombava, chamando o movimento de uma estranha Babel de línguas e ridicularizando Seymour como um pastor negro cego de um olho com teorias malucas. Mas a zombaria do mundo não pôde parar o fogo. O que o mundo chamava de fanatismo, o céu chamava de Pentecostes. Aquele estábulo se tornou um centro missionário global. Pessoas entravam, eram batizadas no Espírito Santo e semanas depois vendiam tudo o que tinham e embarcavam para a África, Índia, China e Europa, levando essa chama. O movimento pentecostal moderno, que hoje conta com mais de 700 milhões de pessoas, traça sua linhagem direta àquele chão de terra batida. Missionários suecos, como Daniel Berg e Gunnar Wingren, foram impactados pelo fogo de Azusa e o trouxeram para o Brasil, onde fundaram o que se tornaria a Assembleia de Deus. O que Seymour semeou em um estábulo, hoje floresce em nações inteiras. Mas como toda história de avivamento, a oposição e a dor vieram. Em 1907, Charles Parham, o antigo mentor de Seymour, aquele que o fez sentar, no corredor visitou Azusa. Ele ficou horrorizado. Não com o poder, mas com a mistura racial. Ele não suportou ver brancos e negros adorando como iguais. Parham subiu ao púlpito. Condenou o movimento, chamou-o de fanatismo e criticou duramente a unidade racial. Seymour, com o coração partido, teve que proibir seu próprio mentor de voltar. A dor daquela traição foi profunda, mas Seymour se manteve firme. O amor é o selo do Espírito. Ele dizia, onde o amor não reina, o Espírito não habita. Em meio a essa chama, Seymour encontrou sua companheira, Jenny Evans Moore, uma das participantes ativas do avivamento, que tocava piano e liderava o louvor. Eles se casaram em 1908. Ela se tornou sua parceira fiel, sustentando-o em oração enquanto as tensões aumentavam. Muitos líderes brancos que receberam o fogo
em Azusa, mais tarde se afastaram para formar suas próprias denominações. Muitas delas brancas, o ciúme ministerial e a tentativa de organizar e controlar o que era livre começaram a fragmentar o movimento depois de 1909. A chama em Azusa começou a diminuir localmente. A multidão diminuiu. As tensões internas e as disputas por propriedades feriram o coração do movimento. Mas Seymour e Jenny permaneceram fiéis, mesmo quando o avivamento já não era notícia. Mesmo quando pregava para 10 pessoas, em vez de 1000, Seymour continuava orando com o mesmo fervor. Ele havia aprendido a amar o altar mais do que o aplauso. Ele e Jenny viveram em quartos anexos à missão, em profunda pobreza, muitas vezes sem saber o que comeriam, mas ricos da presença de Deus. Em 1915, ele escreveu: "Quando o homem busca o poder e esquece o amor, perde ambos." Eram palavras de um líder que via o movimento que fundou se fragmentar pelo orgulho humano. Em 28 de setembro de 1922, William Seymour sofreu um ataque cardíaco e faleceu. Ele morreu pobre, quase esquecido pela maioria dos grandes movimentos que ele próprio havia iniciado. Seu funeral foi pequeno, o mundo mal notou. Sua partida, Jenny, sua esposa, continuou a liderar a pequena missão, até o prédio ser demolido anos depois, aos olhos do mundo. A história de Seymour terminou em fracasso. Um homem pobre, cego de um olho, que liderou um movimento barulhento em um estábulo e morreu na obscuridade. Mas o céu conta uma história diferente. O prédio da Rua Azusa não existe mais, mas o fogo que caiu ali nunca se apagou. Aquele fogo cruzou oceanos, derrubou barreiras, acendeu nações e transformou 700 milhões de vidas. O que parecia um fim era apenas o verdadeiro começo. A história de William Seymour não é sobre o sucesso medido em números, mas sobre a fidelidade medida em humildade. É a prova de que Deus não precisa de nossos talentos, nossa aparência, nossa riqueza ou nossa aprovação. Ele só precisa de um coração disponível. Ele encontrou um filho de escravos, marcado pela doença, rejeitado pelos homens e sentado em um corredor, e fez dele o catalisador do maior movimento. Cristão do século XX, o mesmo Espírito que encheu aquele estábulo em 1906 está disponível para nós hoje. A pergunta que a vida de Seymour nos deixa não é se Deus ainda pode derramar seu fogo, mas se ainda existem corações desesperados o suficiente para recebê-lo, o seu coração. É um altar, se esta história de fé, humildade e poder tocou o seu espírito. Deixe um comentário abaixo compartilhando o que mais te impactou na vida de William Seymour. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das próximas histórias de homens e mulheres que, contra todas as probabilidades, foram usados para mudar o mundo. E se você foi abençoado, deixe o seu like para que este fogo se espalhe e alcance ainda mais pessoas que precisam saber que Deus ainda usa os improváveis.